Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência no Instagram, que é a respeito do uso da creatina e queda de cabelo. A creatina é uma substância que é utilizada como suplemento por atletas, pessoas que visam ganho de massa muscular, e frequentemente aparece essa dúvida se ela é prejudicial ou não para quem tem queda de cabelo. Mas antes da gente começar, antes de responder essa pergunta, eu queria lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Vamos lá então, da onde que surgiu essa história da creatina como um possível causador de queda de cabelo ou um possível agravante do processo de calvície? Essa história começou com um pequeno estudo em que avaliou jovens atletas em uso de creatina por um curto intervalo de tempo, e os jovens que usaram a creatina, eles tiveram um aumento do hormônio DHT. E qual que é a relevância do DHT? A gente já falou sobre o DHT em vários dos nossos vídeos aqui, mas eu vou resumir essas informações. O DHT é um hormônio que ele é crucial para o desenvolvimento da calvície no homem. Então, esse papel do DHT como um desencadeador da calvície está muito claro no homem. E na prática, o que acontece? O homem que tem uma predisposição genética, ou seja, ele tem uma tendência genética para calvície, a hora que esse hormônio liga-se às células da raiz do cabelo, ele vai gerar um afinamento, uma perda progressiva dos cabelos nessa região superior do couro cabeludo. O papel do DHT na calvície feminina não é tão claro quanto na calvície masculina. Mas resumindo então, basicamente para o indivíduo ficar calvo ele precisa de uma predisposição genética e ele precisa também ter a exposição ao hormônio DHT. E um dos tratamentos mais eficazes que nós temos para a calvície masculina, que é a finasterida ou um outro medicamento da mesma família chamado dutasterida, elas reduzem a produção de DHT. É assim que elas agem no tratamento da calvície. Então é claro que se a gente olha para uma substância que a princípio ela tem o potencial de aumentar o DHT, surge a dúvida, a preocupação se ela de fato não poderia desencadear ou agravar um processo de calvície. É claro que isso faz todo sentido. Porém, eu olharia com bastante cuidado para esses dados. Por quê? É um estudo pequeno, é um estudo isolado, que avaliou também esses jovens atletas por um curto intervalo de tempo. Então eu entendo que a gente precisaria de dados mais sólidos para dizer que de fato a creatina realmente aumenta o DHT ou aumenta o DHT de maneira persistente. Eu entendo que esses dados de maneira concreta a gente ainda não tem. Claro que esse estudo chama atenção para esse fato, a gente tem que ficar atento a isso, mas em termos de recomendações práticas, eu acho que a gente não pode dizer que a creatina é um agravante do processo de calvície, até porque a gente não tem nenhum estudo mostrando perda capilar num grupo de pacientes ou um agravamento da calvície em uso de creatina. Basicamente o que a gente tem é esse aumento de DHT num pequeno grupo de jovens atletas. Então, tem alguns pontos da medicina que às vezes a gente tem um conhecimento muito claro, muito sedimentado, e tem pontos ainda que são um pouco duvidosos. Eu entendo que a gente ainda não tem uma palavra final em relação à creatina e queda de cabelo, mas eu entendo que ainda os elementos que apontam para uma piora da queda capilar, para uma piora do processo de calvície, ainda são muito frágeis. Então, o paciente que não tem queda de cabelo, que não sofre de nenhum problema de calvície, eu entendo que ele não tem que ter uma preocupação com o uso da creatina. Aquele paciente que tem calvície, está fazendo tratamento, está tendo um acompanhamento, a princípio eu também não entendo que a creatina seria contraindicado. Talvez em situações muito pontuais, pacientes que estão tendo dificuldade de tratamento, ou realmente até um paciente que começou a substância e percebeu uma piora da queda, percebeu uma piora da rarefação, talvez caso a caso a gente poderia avaliar e evitar o uso da creatina. Mas de uma maneira geral, eu entendo que o produto não teria nenhum problema e os pacientes, as pessoas que querem fazer uso da creatina com finalidade aí de ganho de massa muscular ou ganho de desempenho físico, a princípio a gente não observaria nenhum problema.